Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estão lembrados de mim? Eu sou o professor Emerson e ensino língua portuguesa para vocês que estão aí estudando de casa, pessoalzinho da primeira série do ensino médio. Dando continuidade às nossas atividades e às nossas aulas, nós vamos hoje ver os nossos objetivos. Primeiro, conhecer o gênero reportagem. Verificar as diferenças e semelhanças entre os gêneros reportagem e notícia. Lembrando, são coisas bem parecidas, mas elas são diferentes. Refletir a respeito dos efeitos de sentido produzidos pela pontuação. Hoje nós vamos falar da pontuação, esse termo mais gramatical, digamos assim, para que a gente consiga escrever bem bonitinho, ok? Nós vamos, então, primeiro ver o que é uma notícia. Como a informação de hoje é extremamente importante que nós tenhamos anotado isso no caderno, vou dar um tempinho para vocês copiarem o que é uma notícia, quais são as características do gênero notícia e eu já volto com vocês.
Então, pessoal, deu tempo de vocês fazerem as anotações? Lembrando que as nossas aulas, as nossas atividades, elas são encaminhadas para vocês depois no Classroom. Então é importante que vocês acessem esse Classroom para que também os professores possam ir acompanhando aquilo que você está fazendo em casa. Gosto que vocês façam a anotação no caderno, porque eu gosto bastante da gente circular algumas coisas, para que fique mais fácil, mais visual. Vamos só ver o que vocês copiaram aí. Notícia: fatos relevantes e imediatos. Corra aí atrás de uma caneta, de um lápis, perdão. Corra atrás de uma caneta ou de um lápis. Faça um círculo na palavra imediatos. Fatos atuais e cotidianos. Façam um círculo na palavra atuais. Linguagem clara e objetiva, esse a gente sabe que costuma ser a linguagem do meio jornalístico. Apresenta o que, quando, como, onde, com quem e quais as consequências. Tudo isso a gente encontra na notícia. Uma coisa bem importante: fatos relevantes e imediatos. Fatos atuais. Vamos ver agora quais são as características da reportagem? Vou dar um tempinho para que vocês também façam a anotação no caderno das características da reportagem e a gente já volta para continuar conversando. Até já!
Olá, pessoal, acredito que já tenha dado tempo para vocês fazerem as suas anotações. Vamos ver o que foi que vocês copiaram aí? Vamos lá. A reportagem, eu vou ter temas diversos. Já conseguiram pensar aí naquilo que você tinha marcado lá nas notícias? Olhem lá o que vocês marcaram nas notícias que eu pedi para você circular. Agora nós temos na reportagem temas diversos. Interpretação dos fatos. Então, na reportagem, eu vou ter uma interpretação dos fatos, daquilo que está sendo comentado. Linguagem clara e dinâmica. Apresenta o que, quando, como, onde, com quem e quais são as consequências. Vou pedir para que vocês circulem aí, primeira coisa, temas diversos e interpretação dos fatos. Isso é extremamente importante para que a gente possa saber diferenciar o que é uma notícia do que é uma reportagem, ok? Façam as anotações e vamos dar continuidade. Agora, tenho ali um texto, o início de um texto. Em isolamento, a artesã pendura máscaras no portão de casa para doação. Usar minha habilidade para ajudar. Cirineide Maroc está há mais de um mês sem sair de casa em Ponta Grossa, aqui no Paraná, por causa da Covid-19. Enquanto isso, a artesã usa o tempo para ajudar outras pessoas a se protegerem. Nós vamos trabalhar com este texto aqui, que circulou aí num site de notícias. Uma pergunta para vocês. O texto apresentado, ele se enquadra onde? Nessas nossas opções. Esse quiz, ele pode confundir vocês. Por isso, vou dar um tempinho para vocês pensarem e a gente já volta com a resposta. Então, pessoal, conseguiu chegar a uma conclusão? Se confundiram aí, qual seria a minha opção? Lembrando que eu tenho duas opções que são muito próximas, mas vamos conferir aqui. Será que aquilo que nós lemos é um anúncio publicitário? Será que está fazendo uma publicidade daquelas máscaras? Será que é uma carta do leitor? Será que alguém escreveu ali uma resposta de alguma coisa, de alguma notícia? Será que é uma notícia ou será que é uma reportagem? Vamos ver o resultado? Espero que vocês tenham acertado. Nós lemos uma notícia.
Só pelo título eu consigo perceber que se trata de uma notícia. Olha só, eu tenho o meu título. Em isolamento, artesã pendura máscaras no portão de casa para doação. Usar minha habilidade para ajudar. Por que eu sei que se trata de uma notícia? Porque eu tenho um único fato acontecendo. Qual é este fato que está acontecendo? A artesã que pendura máscaras no portão de casa. Então eu tenho uma notícia, um fato atual, um único fato que circulou num site de notícias. Tá? E eu tenho, na notícia, eu tenho a notícia, o título da minha notícia e a gravata. Nós separamos em título e gravata. Este aqui é o meu título. O que vem logo embaixo vai ser a gravata. Qual é a gravata que traz ali? Cirineide está há mais de um mês sem sair de casa em Ponta Grossa, no Paraná, por causa da Covid. E, enquanto isso, a artesã usa o tempo para ajudar outras pessoas a se protegerem. Ou seja, para que serve a minha gravata? Ela está incluindo alguma coisa no título? Será que ela está resumindo toda a minha notícia? Será que ela já é a minha notícia? Ou será que ela me prepara para fazer a leitura da minha notícia? Eu tenho o que de informação na minha gravata? Que nós vamos falar da artesã, a mesma que tinha lá no título. Volto a dizer, olha que importante, notícia, um único fato, ok? E agora nós temos um outro texto para vocês. Solidariedade. Veja como ajudar boas iniciativas que surgiram no Paraná com a pandemia do novo coronavírus. Saiba como você pode colaborar com ações positivas criadas pela sociedade civil, poder público, empresas e instituições. Também circulando aí na rede, na internet, este texto, não quero dizer que texto é, este texto aqui para vocês. O que eu tenho no título? Lembra? Título e depois uma gravata. Não é essa gravata que a gente usa quando a gente está bonitinho de terno, não. É a gravata do texto, certo? Título: Solidariedade. 2 pontos. Veja como ajudar boas iniciativas que surgiram no Paraná com a pandemia do coronavírus. Sugestão de professor. Quando vocês utilizarem 2 pontos, procurem não colocar letra maiúscula se não for necessário, tá? Diferente do que aconteceu aqui na nossa, tá? Nesse nosso texto. Tudo bem. Solidariedade, 2 pontos. Veja como ajudar boas iniciativas que surgiram no Paraná com a pandemia do coronavírus. E agora, o que vem depois do título? Gravata. Saiba como você pode colaborar com ações positivas criadas pela sociedade civil, poder público, empresas e instituições. Título, gravata. Não esqueçam disso. Agora, uma pergunta. A gravata é um recurso utilizado para resumir o texto, contextualizar o leitor, demonstrar uma opinião, concluir o texto. Leiam novamente, tá? Leiam novamente as opções que são dadas a vocês e a gente já volta com a resposta.
E aí, pessoal, conseguiu chegar a uma conclusão? Vamos ver aqui? Nós temos a gravata, um recurso para contextualizar o leitor. Nós vamos contextualizar o leitor sobre aquilo que ele vai fazer a leitura, ok? Muito bem. E nós vamos falar das pontuações, certo? Vamos falar da pontuação. Vou pedir para que vocês copiem esta parte da explicação da pontuação para que a gente volte a conversar sobre ela. Um tempinho para vocês copiarem e até já! E então, pessoal, se preocuparam ali em fazer a anotação no seu caderno sobre o que é uma pontuação? E eu vou perguntar já. Colocaram a pontuação correta? 2 pontos aqui e 1 ponto ali. Verifique aí no seu caderno, porque às vezes a gente está copiando
e a gente esquece mesmo, tá? Os sinais de pontuação são recursos próprios da língua escrita. Você vai escrever a pontuação, você escreve. Representam as pausas e entonações da linguagem oral. Você já deve ter ouvido, quando você era bem pequenininho, que estava lá na escolinha, que a professora dizia assim para vocês: fulano, agora uma respiraçãozinha bem leve. Você usava a vírgula. Agora a gente vai respirar fundo. Você usava o ponto final. Lembram disso? Quando vocês estavam começando a aprender a ler? Vocês eram tão bonitinhos. E nós temos aqui, de novo, o nosso texto. Solidariedade. Veja como ajudar boas iniciativas que surgiram no Paraná com a pandemia do novo coronavírus. Saiba como você pode colaborar com ações positivas criadas pela sociedade civil, poder público, empresas e instituições. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Por esse título aqui, a gente consegue chegar à conclusão se é uma notícia ou se é uma reportagem? Vamos em busca dos nossos elementos? Lembram lá da notícia da artesã? Vamos ver se tem alguma diferença aqui. Veja como ajudar boas iniciativas que surgiram no Paraná com a pandemia do coronavírus. Boas iniciativas. Está no plural, sinal que já não é uma só. Para chegar ao texto completo, o que foi preciso fazer? Ir em busca dessas boas iniciativas, ou seja, pesquisar essas boas iniciativas. Por isso que nós temos uma reportagem, um conteúdo um pouco mais denso, certo? Diferente daquele lá da notícia da Cirineide, que fazia as máscaras. Agora não, agora eu tenho várias coisas. Várias coisas estão unidas, não é mais um único fato. São vários fatos unidos que vão fazer o meu texto, certo? Quando que nós vamos usar os dois pontos? Lembra? Solidariedade, 2 pontos. Quando que nós vamos usar os 2 pontos? Olhem aqui. Geralmente são utilizados para anunciar alguma coisa. Uma citação, uma enumeração, um esclarecimento ou explicação, a fala de uma personagem. Então, nós vamos usar os 2 pontos nestas situações aqui. E agora, vou pedir uma atividade para vocês bem divertida. Vou pedir para vocês copiarem de novo. Nossa, como a gente copia nessas aulas, né, professor? A gente, língua portuguesa, a gente acaba pedindo mesmo. Copie o trecho, veja como ajudar. Olha, mas como eu sou bonzinho? É só esse trechinho, tá? Veja como ajudar e reescreva-o utilizando 3 possibilidades de pontuação. Olhem só, vou dizer de novo. Copie o trecho, veja como ajudar, e você vai reescrever este trecho utilizando pelo menos 3 possibilidades de pontuação. Se você conseguir mais, melhor ainda. Um tempinho para vocês fazerem essa atividade, que vai precisar de bastante raciocínio, e a gente já volta a conversar sobre isso.
E aí, pessoal? Pensou nas possibilidades de pontuação para aquele trechinho? Veja como ajudar? Será que você raciocinou? Será que você não inventou ponto onde não poderia ter um ponto? Vamos ver? Olha só. Tenho aqui 4 opções. Veja como ajudar, ponto final. Veja como ajudar, ponto de exclamação. Veja como ajudar, ponto de exclamação aqui, ponto de interrogação aqui. E depois, veja como ajudar. Então, nós temos 4 opções só para aquele trechinho. E percebem que o sentido da minha oração muda totalmente? Eu tenho aqui, veja como ajudar. Então, você vai lá e vê como ajudar. Tem uma pessoa totalmente empolgada com a notícia. Veja como ajudar. Depois, eu tenho alguém que me mostra, veja. E eu pergunto, como ajudar? E depois, alguém que fica ali pensando a respeito. Veja, como ajudar? É até interessante, mas como é que eu vou fazer essa ajuda, contribuir? Então, eu tenho essas opções de pontuação neste trecho aqui, e foi o trecho que nós retiramos lá daquela reportagem. Lembra? Da solidariedade. Para que serve o ponto final? Bem, o ponto final a gente já está bem acostumado. Dá aquela respirada longa. Representa a pausa máxima da voz. É empregado ao final de frases declarativas ou imperativas. Imperativas, aquelas que mandam, tá? Veja como ajudar. Ponto de exclamação é empregado ao final de frases exclamativas, imperativas e normalmente depois de interjeições. Para quem não lembra, por exemplo, interjeição, aquele a, depois o h, ponto de exclamação, certo? Aquele a é uma interjeição. Ponto de interrogação. Ponto de interrogação é fácil, né, gente? Utilizado ao final de qualquer pergunta direta, ainda que ela não exija resposta. Você pode perguntar, mas se ela precisa de resposta ou não, já é outra história. Veja como ajudar. Como ajudar? Veja como ajudar. Então, eu estou fazendo perguntas diretas. E um quiz para vocês. É possível compreender uma reflexão do enunciador em quem é o enunciador? Aquela pessoa que fala, ok? É possível compreender que ele está refletindo, pensando a respeito em qual dessas alternativas. Um tempinho para vocês chegarem à conclusão e a gente já volta a conversar.
Então, pessoal, lembrou da nossa conversa anterior? Então, se vocês lembraram da conversa anterior, vocês vão saber que a resposta correta é a letra D. Veja, como ajudar? A pessoa está pensando em como ajudar aquela situação da solidariedade. Tudo bem? E o que nós aprendemos na aula de hoje? Muita coisa, né? A gente fala bastante. Notícia e reportagem são gêneros distintos. O que é distintos, professor? Diferentes, certo? Notícia e reportagem são gêneros diferentes. A notícia ela é mais ágil, prática, momentânea. Lembra a Cirineide, a nossa artesã, como aquilo era momentâneo, ela estava fazendo aquilo naquele momento? A reportagem ela é mais densa, profunda. Lá na questão da solidariedade, nós tínhamos o quê? Vários lugares ajudando. Nós tivemos uma pesquisa para chegar até aquela reportagem. Os sinais de pontuação podem modificar os sentidos de uma frase. Um exemplo desse foi esse nosso último quiz. Então, qualquer coisa, lá no Classroom, dê uma olhadinha no quiz, veja as possibilidades de sentidos de cada uma delas, ok? O ponto final é utilizado ao final de frases, minha respiração maior. Ponto de exclamação é empregado em frases exclamativas. Ponto de interrogação é usado para perguntas diretas, com ou sem resposta, isso é indiferente. E os dois pontos é usado para anunciar, eu vou anunciar alguma coisa. Tudo bem? Meus colegas, meus amigos, por hoje é só e vejo vocês na nossa próxima aula. Até lá!